Bom dia, pessoal. Vamos dando início aí à terceira aula sobre funções hidroxiladas. E agora, os exercícios. Então, abram a apostila de vocês lá na parte de exercícios de funções hidroxiladas e vamos resolver esses exercícios. O exercício 1 ele está falando assim: completa o quadro com a fórmula estrutural ou com a nomenclatura dos seguintes álcoois. Então tem uma tabela lá para nós completar com a fórmula ou com o nome. Vejam aqui, pessoal. Primeiro, ele deu essa fórmula. Quantos átomos de carbono tem aqui? São 6 átomos de carbono. Percebam que no carbono 2 eu tenho a hidroxila. Isso aqui é um álcool. A hidroxila está ligada a um carbono saturado. Nomenclatura de álcool, nomenclatura oficial, é aquela nomenclatura da IUPAC, que é parecida, semelhante com a nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, nós vamos pegar e contar o número de átomos de carbono, 6, prefixo para 6 átomos de carbono, X, só simples ligação, infixo a, hexa. Como é um álcool, não é um hidrocarboneto, a terminação vai ser ol. Só que eu tenho que indicar em qual carbono está esse em qual carbono está essa hidroxila, que é o carbono 2. Então, hexan2, o carbono 2 aqui, ol. Vai ficar o nome do composto, Hexan2ol. O pentan 1ol, como que vai ficar? 5 átomos de carbono, só simples ligações, no carbono 1, a gente vai colocar a hidroxila. Poderia também colocar essa hidroxila aqui na extremidade. É claro que daí você teria que tirar um hidrogênio desse carbono e adicionar aqui. Também ficaria correto. Ciclo, cadeia fechada, but, 4 átomos de carbono em ciclo, an, só simples ligação, ol. Então vai ficar ciclo, butanol, tá? A hidroxila, onde eu colocar na cadeia fechada, esse carbono, onde está a hidroxila, será o carbono 1. Aqui o ciclopentanol, 5 átomos de carbono em ciclo, a hidroxila colocada aqui, ciclopentanol. Vejam aqui, ó. Aqui eu tenho a cadeia principal, com o maior número de átomos de carbono possível. Onde que vai ser o carbono menor? Onde que vai ser a numeração da minha cadeia? Esse vai ter que ser o carbono 2, tá? E esse é o carbono 1. Aqui o carbono 3 e aqui o carbono 4. Tá? Cadeia principal com 4 átomos de carbono. Com 4 átomos de carbono. No carbono 2 nós temos a indicação da hidroxila e no carbono 3 nós temos 2 radicais metil. Então vai ficar 3,3 dimetil, 4 átomos de carbono, but, só simples ligação an, butan, 2ol. Então, 3,3 dimetil, butan, 2ol. E essa aqui, 3-metil, heptan, 2ol. Então, hept são 7 átomos de carbono, vou marcar aqui. Ó, hept, 7 átomos de carbono, an, só simples ligação, então você vai colocar 7 átomos de carbono lá. No carbono 2, a hidroxila, e no carbono 3, um radical metil. Tá? Ó, no carbono 3, radicais metil, e no carbono 2, a hidroxila. Então vai ficar assim, pessoal? 7 átomos de carbono na cadeia principal, 2 a hidroxila, 3 radical metil. Vejam aqui, ó, essa cadeia ele já deu o nome. Vamos determinar a cadeia principal aqui. Cadeia principal, tá? Numeração. Onde que vai começar essa numeração? A numeração vai começar aqui, ó. E aqui vai ser o carbono 1, aqui o carbono 2, aqui o carbono 3 e aqui o carbono 4. Tá? E daí segue. Por que eu não comecei da minha direita? Porque o carbono com a hidroxila, daí, se eu começasse da direita para a esquerda, seria o carbono 5.
tá? Por isso que eu comecei da esquerda. Então vai ficar 2-benzil, olha aqui, ó. Vamos achar o 2-benzil. Esse é o radical benzil, tá? 3-etil, esse é o etil. Octan, ou seja, 8 átomos de carbono, né? Octan, só simples ligação, 4-ol aqui. Beleza? Heptanol, 1-ol, 7 átomos de carbono, no carbono 1, o heptanol. 2,4-dimetil, então nos carbonos dessa cadeia 2 e 4 vai ter o dimetil. E no carbono 3 o fenil. Então tá aí a cadeia. Tá? Ó, o 1 vai estar a hidroxila, o ol, os 7 átomos de carbono da cadeia principal, heptanol, né? 2,4-dimetil, no carbono 2 e no carbono 4, 2 radicais metil, e no carbono 3 o fenil. O exercício 2. Por que a temperatura de ebulição do butanol é maior do que do propanol? Vejam aqui, turma. Butanol, quantos átomos de carbono tem? Tem 4, né? Propanol tem quanto? Tem 3. Ambos são o quê? Ambos são álcoois, tá? Então, se ambos são álcoois, por que do butanol, né, a temperatura de ebulição dele é maior? Porque tem maior número de átomos de carbono, por isso. Né? À medida que aumenta o número de átomos de carbono na cadeia, aumenta a temperatura de ebulição. Aqui, as informações. Na questão 3, a seguir se fornece informações sobre as substâncias. Daí ele fala do álcool metílico ou metanol. Substância tóxica que pode causar cegueira e até a morte quando ingerida, inalada ou absorvida pela pele em determinada quantidade, como aconteceu em Salvador, no início de 1999, quando 40 pessoas morreram devido ao consumo de aguardente contaminada com metanol. Esse tipo de álcool é usado como solvente, como combustível ecológico e na síntese de compostos orgânicos. O álcool etílico ou etanol, também um álcool, tem aplicação na indústria de bebidas e é usado como solvente e como combustível ecológico. Sobre essas substâncias, respondo. O metanol é uma substância que, nas condições ambientais, se apresenta como um líquido e não como um gás ou um sólido. Baseando-se na sua composição e estrutura, explique esse comportamento do metanol nas condições dadas. O que acontece é o seguinte, pessoal. Ele tem baixa massa molecular. E as interações que ocorrem entre o metanol, mesmo tendo baixa massa molecular, são interações fortes. Olhem aqui, ó. Aqui está uma molécula de metanol, deixa eu grifar aqui para vocês verem. Aqui está uma molécula de metanol, tá? E aqui está outra. Vamos grifar aqui para ficar mais claro. Beleza? Então, onde que está ocorrendo as interações? As interações intermoleculares estão ocorrendo no oxigênio, que ele fica negativo, com o hidrogênio do outro. Isso aqui é ponte de hidrogênio. E aqui também, do hidrogênio com oxigênio, pontes de hidrogênio. Então, embora as moléculas sejam pequenas, né, as interações elas são bastante fortes. Por isso que o metanol, mesmo sendo uma molécula pequena, ele vai ter temperatura de ebulição relativamente alta para o seu tamanho. Aqui, na 4, classifique as cadeias nas funções álcool, fenol e enol. Lembrando, álcool, hidroxila ligado a carbono saturado, enol, hidroxila ligado a carbono com dupla, fenol, hidroxila ligado ao anel benzênico. Então, vamos classificar. Ó, olha aqui, pessoal, hidroxila está ligado a um carbono com dupla. Então, o que, que é? Enol. Tá? Aqui, a hidroxila está ligada a um carbono, mas esse carbono ele só tem simples ligação. O hidrogênio só faz uma ligação, ele tem 2 hidrogênios e tem uma ligação com esse átomo de carbono aqui. Isso aqui é um álcool. Tá?
Aqui, hidroxila ligado ao anel benzênico. Isso aqui é um fenol. Tá? Só para dizer se é enol, álcool ou fenol. Só para a gente distinguir aí qual função ele pertence. Ó, hidroxila está ligado a um carbono. Só que esse carbono, pessoal, vejam, ele não faz parte de um anel benzênico. Ele é um ciclo hexano aqui, mas isso aqui é um álcool, não é um fenol. Para ser fenol, a hidroxila tem que estar ligada ao anel benzênico. Então, nesse caso aqui, é álcool também. A hidroxila está ligada a um carbono saturado. De novo aqui, ó, hidroxila ligado a carbono saturado. Isso aqui não é anel benzênico. É um ciclo com 5 átomos de carbono e daí esse ciclo está ligado ao anel benzênico. Isso aqui também é álcool. E aqui nós temos hidroxila ligado a um carbono que tem dupla ligação. Então isso aqui é um enol. Beleza? Desculpe. As vitaminas são compostos orgânicos de grande importância biológica. A carência dessas substâncias no organismo pode desencadear vários processos bioquímicos importantes. Essas moléculas são classificadas em 2 grupos distintos em função de suas solubilidades em água. As hidrossolúveis, solúveis em água, ou em lipídios, em gordura, são as chamadas lipossolúveis. Sabendo que abaixo se tem um representante de cada um desses grupos, responda aos itens posteriores. Qual das vitaminas acima se espera ser lipossolúvel? Turma, dá uma olhadinha aqui, ó, que a vitamina A, o retinol, ele só tem uma hidroxila. Todo o restante da cadeia é uma cadeia apolar. Então, quanto maior for essa cadeia apolar, mais solúvel em gordura vai ser. Gordura é apolar. Então, o retinol, ou vitamina A, ela é lipossolúvel. Ela é mais solúvel em gordura. Só tem uma hidroxila, né, que faz pontes, ligações de hidrogênio, mas se torna muito fraco para carregar toda essa massa molecular apolar. Agora vamos ver aqui a vitamina B6, a piridoxina, tá? Veja, ela tem 1, 2, 3 hidroxilas e além de ter a hidroxila, ela tem um átomo de nitrogênio. Átomo de nitrogênio e oxigênio são átomos o quê? Bastante eletronegativos. Ou seja, eles puxam para si bastante elétrons nas ligações, polarizando essas moléculas, tá? Então essa molécula aqui é uma molécula polar. Molécula polar tem 2 tipos de ligação, de polo e as ligações de hidrogênio. Para ter ligações e interações de hidrogênio, a gente precisa ter hidrogênio ligado ao oxigênio, que é o caso aqui que tem 3 hidroxilas. Então essa molécula aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser hidrossolúvel por fazer ligações de hidrogênio. Essa molécula aqui do retinol vai ser lipossolúvel por ter uma grande extensão de molécula apolar. Qual das vitaminas acima se espera ser lipossolúvel? A vitamina B6, né? Desculpe, a vitamina A, o retinol. É lipossolúvel, solúvel em gordura. Daí a pergunta 2. Cite 2 grupos funcionais oxigenados presentes na piridoxina. Vejam aqui, pessoal, hidroxila ligada a carbono saturado. Aqui nesses 2 casos aqui, ó, eu vou ter álcool. Agora, hidroxila ligada a um anel benzênico aqui, mesmo com heteroátomo, isso aqui é um fenol, tá? Ok, turma?